Primeira e segunda rodadas do Brasileirão já foram, e eu vou falar bem da verdade pra você. Eu não ia e ainda assim nem sei se eu deveria, mas tá na tela o Power Ranking pós primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Do primeiro ao 10º, vocês viram que alguns times subiram e alguns desceram em relação ao episódio da semana passada, e tá aqui do 11º ao 20º. E sim, o São Paulo era o pior time do Brasil. Mas isso aí já passou, vamos pro ranking dessa semana, que de novo, não tá nem aí pra quanto o elenco do seu time vale. O negócio é campo e bola, momento. Lógico que o nível de enfrentamento, a dificuldade do adversário também vai ser levado em conta. É pra ficar empolgado de verdade com o início do Juventude. Ninguém aqui tá falando de título, não tem nada disso, mas pode ser um 2024 um pouquinho menos sofrido. Quem sabe uma vaga pra Sul-Americana. E eu não tô falando isso só por conta dos últimos resultados recentes, não, tá? As atuações do Juventude empolgam. Até mesmo por conta das mudanças que promoveu o Antônio Oliveira, escalando o Corinthians com 2 meias, aquela promessa de tomar o controle do jogo. Muita gente não tinha o Juventude jogando no Alfredo Jaconi como favorito pro jogo. Só que o Roger Machado já tinha avisado e deixou muito claro que o time dele não vai abrir mão de construir desde lá de trás e pressionar o adversário no seu campo de defesa. E foi justamente assim que saiu o segundo gol do Juventude. E eu sei, tá? O Cássio falhou nos 2 gols, só que o mérito tá justamente aí, aproveitar as chances do jogo e liquidar a parada com 8 minutos, coisa que o Corinthians, por exemplo, não fez. O triunfo do Bahia contra o Fluminense trouxe alguns pontos sobre esse time que eu já avisei aqui, hein? Vai dar trabalho. O principal deles, pelo menos na minha opinião, é o fato do Bahia ter conseguido na reta final da partida sustentar a vantagem que construiu durante o jogo, coisa que, por exemplo, não estava acontecendo de jeito nenhum nos jogos contra o Vitória. A gente tá falando aqui de um time que gosta e sabe ser intenso, as linhas bem altas, gosta de sufocar o adversário e não abre mão dessa característica mesmo jogando contra o Fluminense do Fernando Diniz. Só que é normal, o gás acaba no decorrer da partida e tem que saber ser compacto, jogar com as linhas bem fechadinhas e aproveitar as estocadas lá na frente. Aliás, o Ademir muito bem pelo lado direito, e é assim que a gente quer ver o Bahia. O Internacional é o time que mais subiu no ranking e eu cravo, vai brigar pelo título. Eliminado pro Juventude, empates contra Belgrano e Tomayapo, só que depois de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, a gente já pode pegar esses jogos e incorporar eles a essa sequência. A gente já tá falando de um time do Internacional que não perde a 16 partidas. Futebol é sacanagem, né? Fala sério, as coisas mudam assim, ó, mas pelo menos pra mim, essa mudança do Internacional passa muito pelo entendimento do Kudê, que sim, é muito cabeça dura, mas ele abre mão do 4-1-3-2, que não funcionou principalmente na Sul-Americana, pra voltar pra um 4-3-3, com Wesley e Wanderson voltando pra ajudar sem a bola, o que deixa o Inter mais sólido e muito mais competitivo. E eu tô pra te falar aqui que o Atlético Goianiense não fez nenhum jogo ruim nesse Campeonato Brasileiro, mas pô, perdeu os 2. Não ironicamente, o Atlético Goianiense do Jair Ventura me chamou a atenção, tanto contra Flamengo como contra Botafogo, pela ousadia. Quando o Jair Ventura teve que abrir o time e sufocar o adversário para buscar o resultado, fez isso muito bem, com movimentos coordenados, bem organizadinho. E lógico, né, a gente tem que destacar aqui a atuação do Gatito Fernandes, que fez pelo menos umas 2 defesas excepcionais, e também o número de expectativa de gols, que no final da partida o do Atlético Goianiense foi maior que o do Botafogo. O Grêmio bateu com autoridade o líder do nosso último Power Ranking, e exatamente por isso que tá aqui com muito mérito. Lógico que individualmente a gente tem que destacar principalmente 2 caras no ataque, né? O Pavon, que poderia ter feito pelo menos uns 2 ou 3 gols, tá participando demais, já se encaixou no time completamente ambientado, e o Soteldo, que arrastou a defesa do Atlético Paranaense da esquerda pra direita o tempo todo, e foi muito importante o gol que ele marcou, né? Já eram 7 jogos de jejum. Só que ofensivamente ninguém duvida do Grêmio. O grande problema é lá atrás, e exatamente por isso que 90 minutos sem sofrer gol foi o grande ponto positivo dessa partida. E sobre isso a gente tem que destacar 2 caras em específico. O Gustavo Martins, que foi o rei dos duelos na partida, excelente zagueiro, vai melhorar muito
muito ainda com o decorrer da temporada, não tenho dúvida, e o grande ponto de equilíbrio, algo que o Grêmio não teve durante a temporada passada inteirinha e também no começo desse ano. O Dodi, moleque, ele jogou de terno. O Vasco perdeu, mas subiu posição no nosso ranking. E por quê? Porque você já sabe, meu amigo, isso aqui não tem nada a ver com o resultado. A gente leva em consideração um pouquinho, mas o negócio é campo e bola. E no campo, o Vasco criou chances, inclusive chances até mesmo mais claras do que a do Braga. E o que corrobora exatamente isso é o número de gols esperados do Vasco, que foi maior em relação ao Bragantino. Pô, o que é isso de gols esperados? É bem simples, tá? Tem um vídeo no card explicando absolutamente tudo, mas pra simplificar é uma métrica que, com base na qualidade das chances que um time teve durante a partida inteira, eles chegam num número mínimo de gols que o time deveria ter feito. E o Vasco, nesse quesito, entre todos os times do Campeonato Brasileiro, é o segundo com o maior número de XG, tá criando demais. E esse negócio aí de criatividade é justamente a maior bronca da torcida do Palmeiras com relação ao time, que perdeu o segundo jogo nessa temporada. Não é pra fazer tempestade em copo d'água, nada disso, mas o que chama atenção são os números de cruzamentos. Na partida contra o Internacional foram 27 cruzamentos do Palmeiras, com aproveitamento de 25%, bem abaixo do que esse time pode produzir. Agora, a gente precisa dividir a responsabilidade pela má atuação contra o Internacional com o sistema defensivo. Murilo, nem 20 minutos de jogo, já tinha perdido 2 duelos pelo alto contra o baixinho Borré de 1,74 m. No segundo duelo que ele perdeu, o que aconteceu? Gustavo Gomes, que ainda não justificou a titularidade em 2024, cometeu o pênalti no Wesley. Borré isolou, beleza, só que aí então, no gol que o Internacional marcou de fato, a falha foi do Piquerez. Dos 4 caras, 3 falharam. Tá devendo. Como é que eu vou justificar o Atlético Mineiro, que não ganhou nenhum jogo nesse Brasileirão, na terceira colocação? É muito simples, o desempenho do Atlético Mineiro me agrada muito. É um time que tem um número alto de gols esperados e, mais do que isso, tem a posse de bola, consegue sufocar, controlar o seu adversário. Tá faltando bola na casinha, lógico, foram 22 finalizações, só 6 no alvo contra o Criciúma, mas a ideia de jogo do Gabriel Milito tá ali. E o grande destaque, pelo menos pra mim, nesse início de trabalho é o Gustavo Scarpa, né? Sempre aberto muito pelo lado direito, participativo demais, tá fazendo seus golzinhos, são 4 jogos e 3 gols. A gente tem que destacar esse Atlético Mineiro, que confia em mim, é questão de tempo pra esse time aí enfileirar vitória atrás de vitória. Tudo que tem sobrado pro Atlético Paranaense nesse início de ano pra construir tanta goleada é criatividade, justamente tudo que faltou pro Atlético Paranaense contra o Grêmio, e na minha opinião é completamente natural. Estamos falando de um trabalho num estágio muito inicial ainda. O Cuca tem só 9 jogos no comando do Atlético Paranaense e perdeu a sua primeira partida exatamente agora. É só a segunda vez que esse time sai atrás no placar. Essas situações, elas acontecem e vão acontecer de novo. Agora eu quero destacar a visão do Cuca. Foi mal em ter escalado o Coelho, já que não vem bem algumas partidas, mas assim que ele viu que o time não tava funcionando, tava tomando muito calor do Grêmio, logo ele troca e coloca o Alex Santana. Esse tipo de visão é muito importante para um trabalho que, de novo, tá só no começo. O Flamengo é líder do Power Ranking e líder do Brasileirão. O gostinho de liderar o Campeonato Brasileiro, o torcedor do Flamengo não sentia desde a 38ª rodada do Campeonato de 2020. Você lembra, né? Que acabou em 2021. Mano, você tem noção disso? Pelo menos na minha opinião, já tá muito claro que o Flamengo não vai jogar aquele futebol de encher os olhos, mas vai controlar, se não todos, a grande maioria dos seus adversários. O ponto de atenção é justamente para aquela oscilação no final das partidas. Aconteceu contra o Atlético Goianiense, aconteceu também contra o São Paulo, e a gente tem que chamar atenção para os 2 gols sofridos, porque eles são idênticos, cruzamentos que saem do lado esquerdo da defesa do Flamengo e encontram um atacante dentro da pequena área quase. Aconteceu com o Luiz Fernando e também com o Ferreirinha no jogo contra o São Paulo. Agora, a gente tem que destacar o Pedro dando carrinho. O Flamengo é um time equilibrado agora, que ataca em bloco e defende também em bloco. O Pedro dando carrinho na origem do segundo gol é pra deixar qualquer torcedor muito orgulhoso desse time que tá querendo. Tá na tela então a lista dos 10 melhores times do Brasil da última semana, com base em desempenho, campo e bola e, claro, o momento recente, levando sempre em consideração o nível de enfrentamento. É lógico, né? A dificuldade do jogo
jogo também entra na conta. Dúvidas e reclamações, por favor, nos comentários. Agora, a lista dos 10 piores do Brasileirão tá na mão também. Só vou justificar o Vitória, que não jogou, mas caiu de posição porque os outros times tiveram que subir, e também o Cuiabá, que só caiu porque perdeu na Copa Verde do Vila Nova. Valeu, se inscreve aí e tamo junto!